No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No princípio não havia nada, mas o Criador, perante o grande vazio silencioso, falou: haja luz, e a luz foi feita. Então a luz disforme começou a ganhar forma, e assim o mundo começou a surgir. Uma grande e calorosa luz nutria os dias, e uma luz menor as noites. Os dias iam se passando, e as águas do mundo juntaram-se, e em meio a elas apareceu o chão seco. Então, deste solo cresceram plantas. Um grande tapete verde se estendeu pela criação, e as águas ficaram cheias de vida. Grandes criaturas e uma vasta variedade de peixes povoou as águas. Da mesma forma, o céu também foi povoado de pássaros. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Havia vários animais que rastejavam e andavam pela terra. E isso era bom. Estava tudo muito bom. Havia luz e ar, água e terra, tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes, aves e animais, cada um conforme a sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. Estava tudo equilibrado. Era o paraíso, uma joia nas mãos do Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele a vida estava, e a vida era a luz dos homens. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. Ele era a palavra, e desde o princípio era Deus. Tudo que foi feito, o grande Deus criou com suas
fez o homem e a mulher. Deu a eles uma escolha: seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos da luz. Foi aí que eles desobedeceram e comeram o fruto proibido. A inocência deles foi extinta, e assim, por todas as gerações, desde Adão, o pecado está entre nós. Irmão contra irmão, nação contra nação, o homem contra a criação. Matamos uns aos outros, dividimos o mundo, fazemos isso, o homem faz isso. Tudo o que era bom destruímos, mas na plenitude dos tempos, Deus escreveu a mais bela história. Era um tempo de desolação. O reinado cruel de Herodes deixou o povo de Israel abatido e desanimado. 400 anos havia se passado desde a última vez em que receberam uma palavra de Deus. Longos períodos de guerras, contendas políticas e a investida de religiões pagãs fizeram o povo escolhido de Deus começar a colocar suas últimas esperanças na promessa da vinda do Messias. Os céus estavam em silêncio e um poderoso exército de anjos estava à disposição, esperando Deus colocar em ação os eventos que trariam a nova aliança, que era a promessa de Deus de reconciliar consigo todas as pessoas, salvando-as de seus pecados através do sangue do seu único Filho Jesus Cristo. E assim os anjos viram Gabriel descer à terra para se encontrar com Maria, a escolhida de Deus. Eis que bendita és, pois Deus é contigo. Não há o que temer, pois Deus achou graça em ti. Tu conceberás o Santo Filho do Senhor, e o nome que lhe darás é Jesus Cristo. O forte Rei, eterno Emmanuel, o Messias, que reinará para todo sempre, o seu reino não findará. Maria abraçou a notícia do anjo e se colocou como uma serva do Senhor. Junto com José, seu marido, ela fez uma viagem para a lotada cidade de Belém, onde o único abrigo que conseguiram achar foi em uma estrebaria. E, na plenitude dos tempos, Maria deu à luz a Jesus e o colocou numa manjedoura. Nessa mesma noite gloriosa, os anjos se reuniram para anunciar o nascimento do Redentor. Ouçam-me, pois venho trazer as novas de alegria. Lá na terra já nasceu o grande Senhor dos altos céus. Ele foi viver em meio aos filhos dos mortais, pois Deus o enviou-se para salvá-los. Chegou enfim a hora esperada por nós. Vamos cantar e anunciar o
forma inesperada, apareceu-lhes durante uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Podes escutar muitos anjos cantando a bendição ao ofertar ao Senhor um fiel louvor. Toda a criação também vai ao Senhor cantar. Glórias a Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Você pode ouvir a canção que ecoa. Anjos cantam glória nos altos céus, todos celebrando a luz eterna, essa eterna luz que é Jesus o Rei. Ouça o coral de anjos que está a cantar para o Rei dos Reis. Vem a Deus cantar.
A promessa do Salvador havia se cumprido. Profecias de séculos se cumpriram. Nasceu o Salvador, e ele é a luz do mundo. Agora, a alegria do céu não podia ser contida. Assim que os anjos deixaram os céus de Belém, os pastores foram contemplar o rei nascido. E era o início de uma nova história, escrita pelo próprio Deus. Salvador.
nascer o Rei da Glória, uma estrela surge no céu. Era um costume oriental acreditar que toda vez que uma estrela surgisse no céu, significava que um rei tinha acabado de nascer. Imaginem os magos do Oriente vendo aquela estrela e então indo em direção a Jesus. Muito se fala sobre os magos. Alguns afirmam que eles eram 3, outros dizem que foram mais de 3. Alguns falam que esses magos eram reis e outros dizem que eram sábios. Certeza absoluta disso nunca teremos, pois o autor de nossa história não nos deixou relatos contundentes sobre isso. Mas os dados que temos comprovam que o nascimento de Jesus realmente foi algo especial. Deus no meio do seu povo realmente era algo sobrenatural. Uma jornada de aproximadamente 1.600 quilômetros, feita de camelo. Foi exatamente esse trajeto que os magos do Oriente trilharam ao chegar ao Cristo Salvador, entregando-lhe presentes e adorando ao Rei Jesus, protagonista de nossa história. Aleluia,
de a mensagem ser quase abafada pela euforia do consumismo e do materialismo, o nascimento de Jesus, contado nas palavras singelas dessa bela história, ainda perdura com a sua mensagem profunda, que é de paz e união com Deus por meio de sua manifestação de amor. Alguns de nós podem não mais lembrar do que o Natal significa. Mas os céus ainda lembram o que foi aquela noite gloriosa, quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores veio ao mundo. poderoso anjo anunciou o nascimento de Jesus Cristo aos pastores que se encontravam ali cuidando dos seus rebanhos, uma multidão de anjos se uniu em louvor a Deus para expressar o seu desejo de paz entre os seres humanos quando cantaram: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esta abrangente proclamação angelical provia uma incrível promessa de paz permanente na terra. Hoje,
celebramos esse dia tão especial. O triste é que tão poucos realmente conhecem verdadeiramente o Senhor da Glória. Muitas pessoas têm celebrado muitos natais. Elas se alegram cantando, ficam fascinadas com a estrela. Algumas até viajaram para muito longe a fim de encontrarem a manjedoura de Belém. E ainda assim, a maioria delas nunca teve um encontro especial e pessoal com o Salvador. E você, tem celebrado o Natal apenas como uma data especial ou como o dia em que o teu Salvador pessoal veio cumprir o plano divino de te resgatar do pecado? Eis que o grande Deus nos fez do pó, sim nos formou. A sua imagem nos criou, nos fez para ser